Você pode estudar, escolher bons ativos financeiros ou imóveis, mas se não dominar as suas emoções, você vai acabar perdendo todo o seu investimento. A grande maioria dos investidores, eles acabam quebrando não é por falta de conhecimento, eles acabam quebrando por medo, ganância ou ansiedade. Então vamos começar esse vídeo falando sobre o primeiro erro emocional, que é o medo de perder. Ou seja, você vender no pior momento. Então você imagina que você está feliz e alegre, você começou a investir, e aí você comprou uma ação por R$ 30. E você começa a ver que essa ação ela começa a diminuir. Ela vai para 29, 28, 27, 26, chega aos R$ 20. Ou seja, você acaba vendo o seu patrimônio se desvalorizar e você acaba ficando com medo de perder tudo. E o que você faz? Você vai lá e vende aquelas ações com um prejuízo. Isso é muito comum no mercado de ações. Quando nós falamos de renda variável, ela varia tanto para cima quanto para baixo. O importante é você entender os fundamentos do porquê você está fazendo aquele investimento. A grande maioria das pessoas, elas acabam não perdendo dinheiro com imóveis, porque não tem um contadorzinho onde mostra quanto que está valendo a sua casa. Porque se tivesse um contadorzinho mostrando quanto que vale a tua casa, você ia ver que tua casa um dia está valendo mais, outro dia está valendo menos, mas nem por isso você iria vender, não é verdade? Então, o que você precisa entender de fato é que quando você compra um ativo, você tem que ter um preço teto aonde você está disposto a pagar nele e nunca pagar a mais do que aquilo. Se o ativo ele não perder os fundamentos, você não precisa vender aquele ativo. Porque como esse ativo é de renda variável, lembre-se, ele pode variar para baixo. E ele pode variar para baixo por diferentes motivos. Crise política, alta do dólar, a própria empresa que pode ter passado por um problema momentâneo, como está acontecendo agora com o Banco do Brasil. Ou seja, são vários motivos que podem fazer o preço vir para baixo. E você precisa entender se aquele motivo é um motivo real que vai fazer com que você venda aquele ativo. E acredite, na grande maioria das vezes, não é para você vender um ativo. Pelo menos na minha estratégia, eu não faço isso. A não ser que a empresa ela perca algum fundamento dentro dos motivos pelo qual eu escolhi fazer o investimento. Sacou? É muito importante você saber do porquê você começou a investir. Porque quando você começar a ver o preço caindo muito para baixo, você precisa voltar e entender os seus reais motivos pelo qual fizeram você investir naquele ativo. Porque se não perder os fundamentos, pensa comigo, aquele ativo você comprou por R$ 30, agora ele está 20, significa que você consegue comprar mais. Se ele não perdeu os fundamentos, eu vou lá e vou comprar mais, simples assim. Jamais fazer a venda se não perdeu os fundamentos. O segundo motivo emocional é a ganância e o efeito manada. É você acabar comprando um ativo no topo porque você está ouvindo todo mundo falando que aquele ativo vai trazer muito dinheiro. Na minha jornada como investidor, eu já contei aqui no canal, eu comecei comprando criptomoeda porque eu morava na Suécia e eu estava achando muito caro trazer dinheiro para lá. Comecei a estudar, encontrei o Bitcoin e a primeira vez que eu me deparei com o Bitcoin em 2021, o preço do Bitcoin estava em US$ 69 mil. Comecei a estudar e comecei a entender e comecei a comprar mais, achando que aquele ativo ele iria subir mais. Sendo que, quando eu comprei, o ativo ele estava no topo, ou seja, ele estava no seu preço máximo. E eu acabei vendo o Bitcoin saindo de US$ 69 mil para US$ 15 mil. Ou seja, eu tive uma perda expressiva no dinheiro que eu coloquei. Mas acabei entendendo os fundamentos, segurei, comprei mais e eu já vi o Bitcoin indo para US$ 120 mil. Ou seja, eu tive quase 10 vezes o valor investido que eu fiz naquele ativo. Então é muito importante que quando você veja que um ativo está no topo, que você não compre aquele ativo só porque todo mundo está falando que aquilo lá vai subir que nem um foguete. Porque de fato, quando isso acontece, a tendência é que o ativo ele recue e ele volte para o seu preço justo. Então jamais compre um ativo no topo e principalmente, se você usa a estratégia de valorização, saiba como vender o ativo. Eu não gosto muito dessa estratégia, eu foco muito aqui na renda passiva, né? Comprar ativos que me gerem renda passiva e não valorização. Mas se você é um investidor de valorização, você precisa saber como fazer lucro para que você ganhe o dinheiro de fato. O terceiro motivo emocional é a impaciência. É você querer enriquecer muito rápido. Um dos grandes erros das pessoas que começam a investir é querer enriquecer rápido. E na realidade,
Muitos golpes, muitas pirâmides financeiras que já apareceram ao longo da história, ela se resume em ganhos rápidos. Você precisa entender que um bom investimento, ele demora um certo tempo para te trazer um resultado expressivo. Quando eu falo de longo prazo aqui no canal, eu estou falando de 20 anos, 30 anos. Eu tenho uma expectativa com os meus investimentos de me trazer uma quantidade de renda que eu julgo ser necessária para a minha sobrevivência e o meu estilo de vida para daqui 10 anos. Eu já invisto há mais de 15 anos. Ou seja, eu montei um plano para 25 anos. E você precisa entender que quando nós estamos falando de investimentos, são duas variáveis que vão fazer com que você realmente ganhe dinheiro. O primeiro é a quantidade de dinheiro que você põe, de fato. E o segundo fator é o tempo que você deixa aquele investimento maturar. Porque quanto mais tempo você der para o seu investimento, mais dinheiro ele vai trazer a longo prazo. Então é muito comum nas minhas consultorias eu ver que a pessoa investiu por 6 meses e ficou decepcionado porque o dinheiro dela não cresceu. Mas é óbvio que em 6 meses, um investimento que não seja um golpe não vai te trazer um resultado expressivo. Ou também, você vê casos de pessoas que trocam de ativo para ativo. Ou seja, ela está buscando um milagre. Ela compra um ativo, depois ela vende, compra outro, vende, compra outro. Ou seja, ela só está gerando taxas para as corretoras e na realidade não está fazendo dinheiro. Então lembre-se, tem um ditado que ele fala assim, que o dinheiro ele sai dos impacientes e ele vai para os pacientes. Lembre-se sempre disso, paciência é a chave do negócio para que você ganhe dinheiro e gere a sua liberdade financeira. O quarto erro emocional muito comum é o apego ao prejuízo. É você se recusar que você errou no seu investimento. Isso é muito comum. As pessoas acabam fazendo investimento e elas acabam virando fã daquele investimento. Elas acabam segurando um ativo que perdeu completamente os fundamentos e esperando que aquele ativo ele volte para o preço de entrada que ele adquiriu o ativo. Ou seja, um ativo muito comum na Bolsa de Valores é a empresa Oi. Muitas pessoas compraram Oi esperando que ela um dia voltasse. Até o dia de hoje que eu gravo esse vídeo, a Oi só deu prejuízo para os seus investidores. Mas eu vi que muitas pessoas se recusaram a ver o que estava nítido, que a empresa ela iria quebrar, e essas pessoas acabaram que elas não venderam os seus ativos, não assumiram aquele prejuízo, né, tiraram uma parte dos seus investimentos para refazer esses investimentos em outros lugares. É muito comum os grandes investidores, se você for pesquisar a história, é muito legal você ler biografias, eles acabam cometendo erro, isso é normal. Só que você precisa aprender com o seu erro. E o que a gente vê é que muitas pessoas acabam se recusando e não aceitam um erro e ficam com aquele ativo que só vai trazer prejuízo para ela. Então é muito comum você ouvir pessoas falando assim, eu só vou vender se o ativo cair para zero. E olha, o ativo ele vai cair para zero. É muito importante então que você defina um bom plano para que quando você perceber que aquele ativo perdeu o fundamento, que independente do preço você vá lá e venda. Eu tenho uma regra muito clara nos meus investimentos. E quando eu entro num ativo, eu sei exatamente os motivos pelo qual eu entrei e os motivos que vão me fazer com que eu saia daqueles investimentos. E eu vou falar para você, mesmo tendo isso planilhado, é muito difícil tomar essa decisão. Porque na realidade, quando você toma essa decisão, você assume que você errou. E a grande maioria das pessoas não estão preparadas para assumir um erro. Mas nos investimentos, se você não assumir esse erro, isso pode te custar muito dinheiro. E eu prefiro então assumir que eu errei, me ajoelhar e reconhecer que eu estava errado e vender esse ativo. Já fiz isso algumas vezes, dói no coração, vou ser bem sincero para você, mas é a vida que segue e no final das contas, o que a gente vê é que a minha carteira, ela performa muito melhor e está me trazendo os resultados que eu espero até então, e eu estou muito contente com ela. Então agora eu quero saber de você, desses 4 erros, qual é o erro que você já cometeu? Escreve aqui para mim, aqui abaixo, que vai ser muito interessante a gente poder continuar esse vídeo. Eu vou ficando por aqui, mas antes disso, eu peço aí que se eu conseguir te agregar com alguma informação, que você curta esse vídeo para eu poder levar essa mensagem para mais pessoas. E se você gosta desses assuntos de dinheiro, liberdade financeira, desse formato de vídeo, que você curta o meu canal, bata no sininho para você ser notificado, porque todas as quintas-feiras eu estou aqui no YouTube com novos vídeos. Tô ficando por aqui, um forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, fui!